E aí pessoal, sou o Vitor e hoje eu vou trazer aqui um tutorial para vocês, o passo a passo de como fazer aí a instalação do Ignition, né, um software de supervisão e aquisição de dados para automação industrial feito pela Inductive Automation, né? Ele é um softwarezinho aqui que tem uma arquitetura centrada em banco de dados SQL, né? Ele é baseado também numa plataforma cruzada de Java e é um softwarezinho muito interessante aí pra gente, para você que está começando, para você que está tentando descobrir aí novas tecnologias de automação industrial, voltadas principalmente à indústria 4.0. Esse cara aqui, esse software é muito interessante, né? Eu já estou aqui na página de download do Ignition, né? Vou deixar o link aí na descrição. A gente vai trabalhar com a última versão dele, que é a 8.1.28, né? E a gente pode vir aqui fazer o download para o Windows. Provavelmente ele vai abrir uma pop-up aqui pedindo algumas informações e depois vai te direcionar para a aba de download. E aí depois ele vai fazer o download para você. Como eu já tenho ele instalado na minha máquina, eu vou pausar aqui o download. Bom pessoal, depois de realizar o download do instalador dele, eu já estou aqui na minha máquina virtual que nós utilizaremos para fazer a instalação do Ignition. A gente pode vir aqui e executar o instalador. Após executar o instalador, ele vai abrir aqui a janela. Aqui não foge muito do padrão, a gente vai no Next. A pasta que ele vai fazer a instalação e o gateway, né? O nome do serviço que a gente vai dar para o nosso gateway. A gente pode manter o Ignition, mas como boa prática, eu gosto de aqui colocar o nome da nossa máquina, né? Aí aqui, pessoal, se a gente abrir a aba de sistema do nosso Windows, a gente consegue localizar o nome da sua máquina em device name. E aí a gente pode jogar ignition traço o nome da nossa máquina, né? Porque em algumas ocasiões aí na planta de um cliente, alguma coisa assim, você vai ter mais de um servidor para estar rodando o ignition, né? Então é sempre legal a gente diferenciar pelo nome das máquinas, né? A gente vai dar um next. Aqui a gente pode fazer uma instalação customizada, instalando parcialmente alguns dos módulos, mas vamos fazer a instalação típica, que já vem com todos os módulos aí na versão trial. Aí aqui a gente coloca para instalar e aí vamos aguardar. Depois de finalizada a instalação, ele vai dar instalação bem sucedida e a gente pode já iniciar o Ignition clicando aqui em Finish. Ele vai iniciar o serviço do Gateway no Windows, né? Vamos aguardar um momento. Depois de iniciar o Gateway, ele vai abrir aí o seu navegador, né? Com o Gateway, né? O Gateway ele sempre vai rodar via browser na máquina onde você instalou o Ignition, né? E aí aqui ele dá três versões diferentes para a gente poder instalar, né? A gente tem a Maker Edition, que é uma edição free, aí open source, para robistas, para estudantes, enfim. A versão Standard, né? Que é a versão padrão aqui que a gente vai utilizar, que ela é completa, tem todos os módulos necessários aí pra gente. E tem uma versão ainda um pouco mais superior, a versão Edge, que já é aí um pouco mais específica, né, para algumas aplicações. Então vamos instalar a versão Standard. A gente clica aqui em Standard e a gente aceita os termos, né? E aí aqui a gente vai criar o nosso usuário, o nosso primeiro usuário de acesso ao gateway, né? Então vamos colocar aqui a senha padrão, admin, e a porta de conexão do nosso gateway, né? Vamos manter a padrão que é 8088, né? E as portas
de acesso de rede. A gente mantém por padrão. Vamos deixar o nosso gateway rodando na porta 8088 e vamos startar o nosso gateway. Pode ser que leve alguns minutos. Bom, pessoal, com o nosso gateway iniciado, ele dá aqui algumas opções de tutorial pra gente. A gente pode pular aqui por enquanto, né? A gente está então, portanto, com a versão trial, em trial mode, né? Essa versão dura 2 horas. Então a gente tem 2 horas para poder brincar aqui com Ignition. E quando se esgotarem essas 2 horas, a gente pode dar um restart e aí gerar mais 2 horas de versão trial. Né? Então a gente consegue basicamente utilizar todas as funcionalidades dele aqui nessa versão trial. Aqui ele já vai pedir para a gente fazer o login para acessar as funcionalidades do gateway. E aí a gente utiliza aquela primeira senha que a gente criou, aquele primeiro usuário admin, que ele libera o acesso ao gateway para a gente ver as funcionalidades. Então aqui a gente pode criar conexões com o banco de dados SQL, a gente pode criar conexões OPC. Futuramente eu vou fazer um vídeo de como criar uma conexão OPC com o PLC da Siemens, com o PLC 1500, com o servidor OPC. E aqui agora a gente tem algumas possibilidades de como utilizar o Ignition. Ele é separado em alguns módulos. E para a gente acessar esses módulos, a gente faz o download do Designer Launcher, que vai ser aí o nosso ambiente de desenvolvimento do Ignition. A gente pode clicar em download, ele já vai fazer o download para a gente. E aí aqui, pessoal, a gente tem em status e em módulos, a gente tem aqui uma visão geral de todos os módulos que a gente tem instalado dentro do nosso Ignition, né? Por padrão ele vem com esses módulos já instalados, alguns módulos de comunicação com Mitsubishi, com Allen Bradley, com Siemens, com o módulo de OPC UA, com o módulo SQL, tá? E alguns módulos de desenvolvimento. Os principais módulos de desenvolvimento do Ignition são o Vision. Tá? O Vision ele é muito semelhante a outros sistemas supervisórios que já existem no mercado, ele é semelhante com o ICC, ele segue mais nessa pegada. E a gente também tem um outro que é o Perspect, eu diria que é o segundo módulo principal do Ignition, que já é baseado, já tem uma característica mais de desenvolvimento web, né? Então a gente vai, a princípio, instalar aqui o nosso Designer Launcher. Bom, e após fazer o download, a gente pode executar o nosso Designer Launch. Pode instalar só para o seu usuário, ele vai dar o caminho de instalação, criar um atalho na área de trabalho e a gente pode fazer a instalação. Não é muito demorado, tá? Após concluirmos a instalação aqui do Designer Launcher, após abrirmos, a primeira cara dele vai ser essa daqui, né? Ele vai dar aquele nome que nós criamos na instalação, né? Aqui, como eu já tinha instalado esse cara nessa máquina virtual, ele me deu uma outra opção aqui, vou deletá-la e ficar apenas com o gateway que nós criamos, tá? Então ele dá o IP da sua máquina mais a porta de conexão HTTP. Então a gente pode dar um Open Designer, ele vai procurar o gateway. Após carregar o Designer Launcher, a gente pode inserir aquele primeiro usuário que nós criamos, o admin, para que consigamos acessar o Designer Launcher. Aqui a gente pode, portanto, importar um projeto ou criar. Vamos criar um novo projeto. Projeto de teste, apenas para exemplificar o título do projeto. Aqui a gente pode colocar uma descrição. Caso nós tenhamos um template ou um projeto parente, né, nós podemos selecioná-lo aqui, né? O Ignition ele trabalha nesse formato, né, onde você pode criar um projeto de forma com que ele se torne uma biblioteca e você possa utilizar as funcionalidades dele em outros diversos aplicações que você desenvolver, né? Aqui a gente pode criar as conexões com o banco, tags, criação de tags,
as conexões. Ao iniciar o Designer Launcher, ele nos apresenta esta visualização, né? Aqui no nosso Project Browser, do lado esquerdo, nós temos algumas das funcionalidades que nós podemos utilizar aqui, né? As principais, como eu já disse, o Perspective, então aqui é um ambiente de desenvolvimento, e o Vision, onde é outro desenvolvimento, né? Aqui a gente pode criar nossas telas, nossas janelas, nossos objetos. Named Queries, onde a gente pode criar consultas no banco de dados que conectarmos ao nosso Ignition. Scriptings, onde a gente pode criar scripts globais para serem utilizados tanto ou no Perspective ou no Vision. Transaction Groups, um módulo muito interessante, onde ele, com uma conexão através do banco de dados, a gente pode passar uma tag para ele, que ele vai armazenar ela no banco. A gente pode criar tabelas, enfim, é uma funcionalidade muito completa aqui para armazenamento de dados principalmente. Aqui a gente tem o nosso Tag Browser, então aqui é onde vai ficar a organização das nossas tags, dos nossos UDTs. Então esse foi o tutorial, pessoal. Caso tenham alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo. E caso surja a necessidade, nós podemos gravar mais vídeos entrando aqui nas peculiaridades, principalmente do Vision. Ok? Muito obrigado, pessoal. Se gostaram, deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal.